Olá, caros alunos. Então, sem delongas, vamos para mais uma questão de filosofia que caiu no Enem de 2019. Essa questão, ela não fala especificamente de um filósofo, né, como a gente está acostumado a trabalhar, né, com o filósofo Descartes, Sócrates, etc. Na verdade, ela é uma questão que vai trabalhar um conceito que vai ser apresentada a partir de um naturalista explorador alemão, Alexander von Humboldt, que traz um pouquinho uma visão eurocêntrica, né? Uma visão de mundo bem diferente dos sul-americanos. A questão vai falar o seguinte, olha, dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Então, esse texto aí, né, vai falar um pouco a visão de Humboldt a respeito do Brasil mesmo, né, da região sul-americana, inclusive o próprio Brasil. E aí a questão ela vai tentar trabalhar essa visão de mundo a partir de uma perspectiva filosófica. Então vai dizer o seguinte: a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Como nós sabemos, né, essa ideia de falar em correntes filosóficas, na verdade, é uma coisa a posteriori, né? Ou seja, a gente vai atribuindo nomes às correntes filosóficas que podem, inclusive, se misturar, né? Por exemplo, você vai ver aí na letra E, existencialismo fenomenológico, quando a gente sabe que existe o existencialismo, existe também a fenomenologia, que não é existencialista. Você vai tendo aí também relativismo cognitivo, que, na verdade, não é uma corrente única, né? Se a gente for pensar bem, um tipo de atitude em relação ao conhecimento que pode estar presente em diversas correntes filosóficas. Mas vamos tentar responder essa pergunta baseada no que está dizendo no texto. Relativismo cognitivo. A gente poderia dizer que essa seria a resposta à pergunta? Na verdade, não. O que é o relativismo cognitivo? Como o próprio nome já diz, né, a gente está dizendo que o conhecimento seria relativo. Então, a gente pode ter diferentes conhecimentos e esses conhecimentos podem ser válidos, todos eles. Essa que é a ideia de um relativismo, né? Tanto faz, né? Como se diria, tanto faz. Isso é o relativismo. E no texto a gente não tem esse tipo de relativização. Na verdade, você tem aí o reforço de uma ideia bem específica, uma visão de mundo do europeu em relação aos americanos. Então, não é. A letra B, materialismo dialético. Materialismo dialético a gente conhece muito bem, foi desenvolvido por Karl Marx e vai falar um pouquinho sobre a ideia das relações de produção, como que essas relações vão determinar a construção social, como que existe a exploração de uma classe por outra, como que a própria educação pode acabar favorecendo em alguns momentos essa exploração. Então, está falando alguma coisa disso no texto? Em momento algum você tem esse tipo de conhecimento em relação à relação produtiva, em relação às explorações. Não, na verdade está falando, a gente fala assim, mas aí está falando sobre como que os americanos estão sendo... Não, não está, não está. Só está mostrando que o europeu tinha uma visão diferente de mundo do americano, mais ou menos isso. Então vamos lá, letra C. Racionalismo cartesiano? Sim, é exatamente isso. Principalmente por causa dessa visão eurocêntrica, né, que a gente tem de mundo, de que você teria a natureza e a natureza ela teria que estar ali a serviço do homem. O racionalismo cartesiano, que é ali do século XVI, XVII, vai trazer exatamente isso, né? O ser humano ele possui a razão, a faculdade, uma das maiores faculdades, né? E ele, com esse conhecimento, ele tem que dominar a natureza, né? Então, quando ele, por exemplo, de forma religiosa, olha lá para o Gênesis, ele vê o homem como aquele que deu nome a todas as coisas, aquele que domina toda a natureza, que utiliza a natureza ao seu bem-querer. Então, o pensamento de Humboldt, ele vai relacionar a ideia dessa exploração da natureza. Por isso, ele vai criticar os americanos, que vai dizer que eles estão sentados sobre um saco de ouro, né? Ou seja, eles não, é como se os sul-americanos eles não soubessem que eles estariam em cima de uma riqueza, né? E não pudessem explorar essa riqueza que eles estão sobre ela, né? Então, aqui a visão de natureza
para ele é exatamente esse que vai trazer tudo para o ser humano, a obtenção de riqueza, e isso aí está muito presente na filosofia cartesiana. Evidentemente, não especificamente só em Descartes, né? Praticamente naquele século XVI e XVII era isso. A gente sabe que é exatamente o momento das colonizações, das grandes colonizações. Então, o racionalismo cartesiano está de acordo com a sua época. Por isso, a gente pode dizer que está sim, está correto, seria a letra C. Mas vamos ver se as outras poderiam ser também. Pluralismo epistemológico? Olha, pluralismo epistemológico, a gente pode pensar que seria parecido com relativismo, mas não é. Por quê? Porque o relativismo nós estamos dizendo que tanto faz o conhecimento, é isso? Mas o pluralismo epistemológico é uma corrente que vai defender que os saberes eles estão ligados a diferentes contextos. Na verdade, se a gente fosse olhar, se o pensamento de Humboldt tivesse esse pluralismo epistemológico, né, em relação aos americanos, ele poderia falar assim, não, naquele contexto ali, os sul-americanos estão corretos, eles têm que agir dessa forma mesmo, né? Eles não têm necessidade de riquezas, de ouro, etc., porque eles vivem bem sem isso. Então, na verdade, quando ele olha para os sul-americanos, ele olha de uma forma preconceituosa, podemos dizer assim, né? Uma visão eurocêntrica, né? Uma visão etnocêntrica, quando você reforça a ideia de uma determinada cultura. Essa que é a ideia. E também vai desqualificar a epistemologia dos povos que são das Américas, que não exploram a natureza como os europeus, que os europeus explorariam, né? Ah, não, se nós estivermos aqui, a gente vai explorar, vai dominar a natureza. Não, para ele, não. Os americanos, eles são mendigos sentados sobre saco de ouro. É exatamente essa a ideia. Então é exatamente o contrário, né? Pluralismo epistemológico aqui seria exatamente o contrário da questão. E existencialismo fenomenológico? O existencialismo, como eu disse, né, é uma corrente filosófica que vai se utilizar da fenomenologia, que também é uma outra corrente filosófica, né? O existencialismo ele vai ganhar mais relevância com o Jean Paul Sartre, apesar dele ter surgido bem antes, por exemplo, com Kierkegaard, com Pascal, com vários outros pensadores anteriores a ele. Mas Sartre que vai dar o foco para a ideia do existencialismo, que a gente já trabalhou em várias aulas. A ideia do que o ser humano é condenado a ser livre, que faz as suas escolhas, etc. Então, pensa aqui comigo. Nessa questão aí, nós estamos falando sobre questão de liberdade, sobre determinismo, sobre questões éticas, não estamos trabalhando nada disso. Em momento algum a gente está trabalhando nessas questões. O sujeito no existencialismo, ele é construído a partir de relações intersubjetivas, né? Então, você tem uma relação de sujeitos com sujeitos, né? E aqui, no texto, os indivíduos das Américas, eles não são tomados como indivíduos. Eles estão sendo colocados, inclusive, como objeto, não é isso? Porque eles são objeto de um conhecimento europeu. Né? Os europeus olham para eles e falam assim, olha como é que eles são, né? São trouxas, né? Ao invés de explorar a natureza, estão aí sentados sobre sacos de ouro. É mais ou menos essa ideia. Então, gente, a letra C é a correta, porque é exatamente a única alternativa que vai trazer à tona essa ideia do uso da razão para o domínio da natureza. E aí, o racionalismo, não só cartesiano, mas como aqui está falando cartesiano, a gente utiliza essa questão, o racionalismo cartesiano. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.